Turma, estamos aqui com o Pedro Duarte, nosso aluno da comunidade Sem Codar, que muitos de vocês já conhecem, já trocaram ideia. O Pedro está muito presente nos círculos mais profissionais aí do Bubble, já é reconhecido lá fora, né? Já fizemos, inclusive, uma live com ele no canal, onde ele contou pra gente de uma empresa que ele trabalhava na época, que estava com mais de 300 vagas em aberto para desenvolvedores Bubble. Foi muito massa aquele vídeo. Sou seu aluno aí há 2 anos, mais ou menos. E aí trouxemos o Pedro agora e ele aceitou para contar um pouquinho da história dele, porque vocês ficaram muito curiosos mesmo. Cara, como que o Pedro começou nessa jornada? Como que ele tá conseguindo? Quem conhece ele sabe que ele tá trabalhando muito lá para fora, pegando muito serviço em dólar. Ele tá com uma carreira meteórica, assim, com no-code, com Bubble, né? E aí eu trouxe o Pedro para contar um pouquinho mais pra gente aí dessa história. Então, muito obrigado por aceitar esse convite. Seja muito bem-vindo, Pedro. Eu que agradeço, Renato. É sempre um prazer enorme. Eu já disse isso para você no privado, já disse isso para você nos nossos encontros, mas o trabalho que você faz, o trabalho que você vem fazendo, inicialmente com Bubble e hoje com um universo muito maior de opções de no-code e low-code, mudou minha vida, né? Mudou minha vida radicalmente, assim. E isso, tenho um eterno respeito e gratidão por isso. E é sempre um prazer poder estar aqui com você e com a comunidade contribuindo e ajudando a ampliar os horizontes, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar por conta própria. E aí quando tem alguém que fala, pode dar ali uma dica interessante. Exato. E quando você fala de ampliar o horizonte, é muito, cara, o motivo pelo qual eu gosto da forma que você se porta assim, sabe, Pedro? Porque, cara, a gente percebe muito no Brasil, esses dias eu tava vendo, assim, o pessoal falando daquela roda dos ratos, né? Parece que no Brasil a gente tem uma autoestima tão baixa que a gente sempre acha que tem que, receber menos e, sabe, apanhar, tomar sufoco. E as pessoas têm, às vezes, uma mentalidade muito limitada no sentido de que, ai, Renato, eu tô tentando conseguir trabalho, mas aqui na minha cidade são muito limitadas as oportunidades. Aí, enquanto isso, eu vejo você que não só não se limitou à tua cidade, como ao teu estado, como ao teu país e, cara, trabalha pra fora. Então, você, pra mim, é um exemplo muito claro, assim, de expandir os horizontes, como você mesmo falou, de enxergar oportunidades onde elas estão, né, cara? E não ter medo de correr atrás. E aí, conta pra gente, Pedro, a gente queria saber, cara, como que você conheceu o no-code sem codar, como que você me conheceu e o que você fazia antes disso? O que te levou para esse mundo? Na época que eu ouvi falar primeiro em Bubble foi através dos seus vídeos no YouTube, né? Só mais de 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos e pouco atrás, você já tinha uma presença muito constante, né, de conteúdo. E na época eu tinha uma startup, tinha uma empresa, que essa startup nasceu de dentro de uma agência de desenvolvimento, de uma software house. Não era bem uma software house, porque o nosso foco eram projetos mais ligados a sites e ferramentas de venda, né? Assim, mais ligado à parte de marketing do que especificamente desenvolvimento de software. Mas a gente trabalhava com desenvolvimento. Eu tinha já um background de web design, não tinha de programação pesada, né? Tinha um background de web design, então aquele era um ambiente muito familiar para mim, né? Eu tinha já desenvoltura e vivência na área, só que eu estava muito imerso no negócio. Então, quando eu comecei a sentir falta de conseguir construir alguma coisa, porque dentro dessa startup a gente não tinha, assim, eu não tinha a menor condição de ser um dev dela. Né? Era um stack totalmente tradicional de código, né? A gente trabalhava com React, com Flutter na época já, não Flutter Flow, né? Mas o Flutter para as interfaces mobile. Nosso banco era NoSQL, a API era em Feathers, em JavaScript. Então, era uma estrutura um stack super moderno, né? Super atual, mas que, cara, estava fora do meu domínio. Então, aquilo me incomodava muito e, por falta de tempo e de prioridade, assim, eu tinha que focar no business, não podia parar para dedicar uma energia para desenvolvimento, para aprender aquilo que a gente estava usando na aplicação. E ao mesmo tempo eu tinha necessidades. Eu precisava, às vezes, validar hipóteses antes de mandar para o time. Eu procurava, por exemplo, muito por ferramentas que me ajudassem no meu processo interno e nunca existia uma ferramenta que cumpria tudo que eu queria. Então a gente tinha que fazer uma colcha de retalhos, né? Fazia com uma, que depois ia para outra e aquela confusão que você sabe bem como é. E aí eu comecei a sentir falta de ter essas opções, né? De conseguir fazer isso. E aí fui pesquisar o que é que tinha no mercado que poderia me ajudar com isso. E aí foi quando eu vi seus vídeos lá e comecei a achar aquilo interessante. Pinguei lá no Instagram, cara, Renato, tem uma empresa, ou então eu queria fazer isso, será que é possível com o Bubble e tal? E você sempre respondendo e interagindo. Eu disse, cara, acho que vale a pena eu arriscar isso aqui. E aí foi quando eu assinei a comunidade e comecei a
a estudar e a usar muito timidamente, assim, muito para, como eu comentei, para resolver coisas internas, ou então a gente tinha uma ideia e aí, puta, vamos ver se essa ideia faz sentido, né? E aí montava lá um mock-up daquilo, uma versãozinha básica para validar a regra de negócio, para testar às vezes até com alguns usuários, com algumas pessoas, para ver se interessava de fato ou não. E foi assim durante o primeiro ano, vamos dizer assim, né? E aí, nesse primeiro ano veio a pandemia, né? Lockdown, todo mundo em casa. Eu trabalhei feito um condenado, porque o produto que a gente tinha da startup atendia um mercado de restaurante. E aí foi aquela coisa que tudo fechou, menos a alimentação, né? O delivery explodiu na época. Então trabalhei... Nossos vídeos de como criar um aplicativo delivery aquele ano multiplicaram por 100 o número de visualizações. Imagino, cara, imagino. E aí, cara, foi uma época de muito trabalho, muito trabalho. Foi uma época de muita correria, muita pressão. E eu, em um dado momento, eu pifei. Assim, eu disse, cara, não tô aguentando. E aí eu pedi 2 semanas pro meu sócio, na época, pra eu primeiro tirar 2 semanas, né, de licença e depois ele, né, e ele me cobrir no período e vice-versa. E nessas 2 semanas eu resolvi fazer o meu TCC do Bubble. da Sem Codar. Eu tinha uma ideia... Férias que nada, né? Eu tinha uma ideia desde 2015 que estava na minha cabeça. E eu nunca tinha tirado do papel, porque na época que nós começamos a desenvolver o Supermenu, que era essa startup, até outro nome no primeiro momento, a gente tinha algumas ideias e essa foi a escolhida para a gente tocar, né, como negócio. E uma dessas ideias eu disse, cara, eu vou ver se esse negócio realmente funciona, né? Então vou construir essa ideia, vou materializar essa ideia para eu ter certeza de que esse Bubble realmente funciona, de verdade. E naquela época a gente não tinha motor de responsividade, né? Era tudo layout fixo, enfim, não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje. E foi muito legal, porque nessas 2 semanas que eu tinha a pretensão de descansar, eu fiquei, cara, viciado. Eu passava, assim, 14 horas por dia, sentado. E aí foi muito legal porque me deu um drive de estudo direcionado, né? Então, assim, puta, eu preciso mandar um WhatsApp pro usuário. Tá, então como é que manda? Como é que eu integro essa API? Como é que eu autentico? Como é que eu formato esse JSON? E outras coisas. Preciso de uma outra coisa que só um back-end workflow resolve. Então vamos agora entender de verdade como é que funciona esse back-end workflow. Então foi muito legal, né? E aí foi isso que me introduziu no universo do no-code. Os 2 primeiros anos, esse meu TCC que eu brinco, foi no meu primeiro ano ali de estudo, mas eu ainda estava na empresa, ainda tinha empresa. O outro ano inteiro também a gente ficou dentro do negócio, então eu continuei usando o Bubble só como uma ferramenta interna, né? Como uma coisa pessoal e também como um hobby. Esse produto, por exemplo, que eu desenvolvi, ele nunca foi para o mercado, ele nunca virou um negócio. Ele realmente, o objetivo dele era validar, né? Validar a ferramenta, validar o meu aprendizado. E ele até hoje está no meu editor ali guardado, mas eu acho que se eu abrir hoje eu tomar um susto com com a forma como ele tá feito. E é isso, cara. Foi assim que eu conheci você, né? Foi buscando formas de materializar ideias, né, que tivessem uma curva de aprendizado menor e coubesse na minha rotina, coubesse na minha vida. E hoje você não tem mais agência, hoje você trabalha como desenvolvedor solo. Não, isso foram 2 anos, isso foi no começo de 2020, pouco antes da pandemia começar, até o fim de 2022, entre dezembro de 22 e janeiro de 23, que eu estava ainda na startup. A agência já não existia mais nessa época, né, a gente focava 100% na startup, no negócio. E eu não estava mais feliz no meu trabalho, no meu negócio. E aí fiz uma negociação, uma parte foi vendida, outra parte eu entreguei para o meu sócio, mas eu entendi que aquele trabalho não estava me deixando leve, não estava me deixando feliz. Em 2014, quer dizer, 10 anos atrás, eu tive um problema de saúde, tive um aneurisma que foi detectado, operei. E naquele momento eu tinha tomado... Foi quando eu decidi sair do meu processo de trabalho que eu tinha antes e focar no que eu gostava, que era tecnologia, marketing, venda. E foi quando eu voltei a estudar programação, voltei a me dedicar ao web design, enfim. E dali em diante eu tinha tomado essa decisão de não me sacrificar por algo que eu não estivesse feliz, por algo que não me fizesse bem, né? E aí eu vinha num processo já longo de reflexão sobre como que estava a minha vida com o trabalho da empresa, percebi que realmente não era aquilo. E aí saí, já tinha ali bem ou mal uma boa vivência com o Bubble por esse trabalho que eu fazia internamente, né? Nunca tinha prestado serviço
como dev de Bubble, nunca tinha feito nada para ninguém, assim, que não fosse para mim mesmo, mas confiei no meu taco de sair, arriscar, e foi muito legal, cara. Assim, eu não me arrependo nem um segundo. Hoje eu tenho um sentimento de liberdade que eu nem sabia que era possível. A gente tem, normalmente, né, a população em geral, a gente tem uma vida tão condicionada a um modelo de trabalho quadrado, né, de horário, de local, de rotina, de prestar conta, de dar satisfação, de cumprir ali uma estrutura pré-definida, que a gente acha que é isso mesmo. Né? Assim, que não tem outro jeito. Cara, e é muito engraçado, né? Porque você hoje atua como um desenvolvedor, ou freela, ou às vezes contratado por uma ou outra empresa, né? E você trouxe um termo muito interessante que é eu sinto liberdade. Sim. E olha só que interessante, cara. A grande maioria das pessoas tem a impressão que quando você trabalha como desenvolvedor, como freela, pela falta de estabilidade, você vai se sentir preso na loucura. E essas pessoas pensam em montar o próprio negócio para que aí sim eles tenham mais tranquilidade, estabilidade, liberdade. Mas você que já passou por esses dois, fez o caminho oposto, né? É. O teu negócio não necessariamente era o que te dava liberdade. Ao contrário, o nosso negócio muitas vezes nos prende, né, cara? A partir do momento que você tem uma estrutura que depende de você, se você tiver um funcionário já, você já não tem mais liberdade. Porque a ilusão das pessoas de liberdade, que eu acho, né, eu não sou psicólogo, nem filósofo, nem nada disso, mas a ilusão que eu vejo que as pessoas têm de liberdade é de não precisar trabalhar, talvez. E, cara, eu não conheço ninguém que é livre e não trabalha. Porque trabalhar, além da questão financeira, além da necessidade financeira, trabalhar é um ato de realização. Eu enxergo dessa forma. Então, eu enxergo o trabalho como um ato de realização. Então, mesmo que você não precise do dinheiro, trabalhe com algo que te faça feliz ou que faça outras pessoas felizes, mas que lhe mantenha entregando alguma coisa, né? Gerando algo, tendo alguma produção, qualquer que seja, não importa se é caridade, não importa se é, não importa, né, se é pro bono, mas tanto que você vê muito idoso que se mantém ativo, né? E aí você pode se manter ativo de diversas formas. Você pode escrever, você pode ser o síndico do seu prédio, você pode prestar consultoria, você pode fazer qualquer coisa, você pode cuidar dos seus netos, cara, tem 1 milhão de coisas que você pode fazer. Mas é interessante perceber que quando um idoso, por exemplo, se mantém ativo de alguma forma, ele normalmente tem uma vivacidade e uma sanidade maiores do que pessoas que realmente param, né? Que realmente tornam a vida uma constantes férias, né? Então, eu enxergo que o trabalho ele é inevitável, assim, para a nossa saúde. Então, não existe esse negócio de eu vou montar um negócio para eu não precisar trabalhar. Bicho, é a pior ilusão que existe. Esse é um daqueles mitos que a gente vê do pessoal que quer começar a empreender, né? É o mito de que, vai começar a empreender e logo vai poder parar de trabalhar. Geralmente é o funcionário que pensa que o patrão não trabalha, quem mais trabalha é o funcionário, né? Então, é o mito de que você vai criar um negócio e aí vão chegar pessoas querendo comprar o seu negócio por milhões de dólares porque a sua ideia é magnífica. Então, são aqueles mitos que rolam, né? E a gente está sempre tentando passar um pouco da nossa experiência. E outra coisa, mesmo que a sua ideia venha alguém com milhões de dólares para comprar, o seu nível de responsabilidade aumenta exponencialmente. Então, assim, se você achava que aquilo ia te dar liberdade, aquilo vai te dar escala, aquilo vai te dar velocidade, alcance, fôlego, mas você agora tem um credor de milhões de dólares. Agora você deve satisfação a alguém que não só você próprio. Exatamente. Até porque, cara, assim, a gente não pode viver num mundo de conto de fada. Ninguém vai chegar pra você e te dar uma grana sem esperar receber esse dinheiro de volta em algum momento. Entendeu? E principalmente o mercado de capital de VC. Os caras querem múltiplo de 10. Então, se ele te deu 5 milhões, ele quer em algum momento conseguir tirar 50 do seu negócio. Porque ele acredita em você, não é porque ele é um filho da mãe. Porque ele acredita tanto em você que ele tem certeza que você vai ser capaz disso, você só está precisando de apoio. E ele vai lá e te dá esse apoio, mas ele espera de volta. Então você tem uma dívida potencial milionária. Teu índice de responsabilidade aumenta ridiculamente.
Não tem para onde correr. Pedro, e voltando para tua carreira de desenvolvedor, hoje você trabalha como desenvolvedor. Para quem que você está trabalhando hoje, ou quais são os projetos em que você está trabalhando hoje? E na tua carreira, desde ali que você saiu da startup, começou a trabalhar como dev, quantos clientes você acha que você já atendeu nesse período? Renato, hoje eu trabalho como tech lead numa startup canadense, chama Transform, o nome do produto. Esse produto ele nasceu de dentro da IFSA. A IFSA é uma organização sem fins lucrativos que acolhe refugiados e imigrantes islâmicos em uma região específica do Canadá. Esse é um mercado que tem pouca solução, tem pouca oferta de solução. Então eles iniciaram o desenvolvimento de uma solução própria, né? Usando o Bubble, contrataram uma agência para fazer isso, a primeira versão. É uma agência muito boa, inclusive Minimum Studio, que eles são muito conhecidos pela UI e UX deles, e também eles acabaram de vender, acho que 35, quase 40 plugins para Zero Code. Eles também faziam muito plugin. E aí eles fizeram um MVP com eles, começaram a usar e começou a gerar interesse do mercado. Então eles perceberam a oportunidade de transformar aquilo num SaaS, transformar aquilo num produto. E eu fui o primeiro contratado, né, para receber o handoff da agência e tocar o desenvolvimento. Inicialmente era só eu, então era entre aspas o tech lead, mas o único dev, então eu me liderava. Mas aí com o tempo, vai fazer 1 ano e meio que eu tô lá. Eu entrei lá em novembro de 2022. Estamos em 24 exatamente, novembro de 2022. Então tem 1 ano e 5 meses, 4 meses, alguma coisa assim, que eu tô lá. E hoje a gente já tem um time, né? Sou eu mais 3 devs Bubble. Todos brasileiros. Que coisa, hein? Todos brasileiros. Então as tuas calls ali com a galera de tecnologia é em português, mesmo embora a empresa seja do Canadá. Né? A gente tem uma daily interna, e aí é 100% português, mas a gente tem daily também com o time de lá, de negócio, né, e de produto. Aí é em inglês. E hoje a gente já tem esse time de 3 devs Bubble, mais eu, né, somos 4. E um designer também que entrou recentemente para ajudar a gente com algumas coisas novas que estão surgindo. Então tem 1 ano e pouco, alguns meses que eu tô lá, trabalhando como dev lead, tech lead. Nesses 2 anos aí que eu tô trabalhando como dev, cara, eu devo ter feito, porque assim, no começo, principalmente hoje não mais, mas no começo eu ainda fazia muito freelancer de dev, ainda tinha muitos projetos e tal, até o ano passado eu ainda tinha. Cara, eu devo ter feito uns 30 projetos mais ou menos, nesses 2 anos. Todos para clientes de fora do Brasil? Todos não, mas mais de 90% para fora do Brasil. Talvez uns 3 aqui pro Brasil, por aí. O restante todo para fora. Enquanto desenvolvedor, e hoje também na Transform, qual stack vocês usam? É só Bubble? Usam mais ferramentas? Como é que tá esse stack de tecnologia de vocês? Hoje no Transform a gente está usando o Bubble e Zeno, né? Nós estamos migrando o back-end para o Zeno, estamos nesse processo de migração por algumas exigências de segurança do segmento, né? Que a gente guarda algumas informações desses, que a gente chama de clients, né? Que são esses imigrantes, esses refugiados, as pessoas assistidas, que são categorizados como PHI, que é o Personal Health Information, né? Informações de saúde, informações pessoais de saúde. E aí existe uma certificação de segurança que chama HIPAA Compliance, que a gente precisa ser aprovado por eles, e aí o Zeno tem ele está pronto para isso. Ele tem um add-on, ele tem um adicional que você contrata para ele adicionar essas camadas de segurança e de validação que são compatíveis com o HIPAA Compliance. É o meu primeiro contato com o Zeno, né? Minha primeira experiência real com ele. Eu tinha, enfim, só objeto de estudo e testes e brincadeiras. Já trabalhei com AppGyver, já fiz tenho 2 projetos de AppGyver feitos. Inclusive, um eu tenho certeza que ainda está no ar, o outro eu já não sei, não lembro. E também me aventurei com o Flutterflow, mas nunca me dediquei a me aprofundar e me especializar nele. Assim, pegando esse teu gancho, né, assim, dessa sua pergunta. No começo de 2022, quando eu decidi realmente atuar como dev, né, como freelancer, eu peguei meu primeiro cliente de fora por um acaso, por acaso, vírgula, né? Era um grupo de Facebook, de Bubble, que eu participava, comentava, tirava dúvida, estava ali, né? Contribuindo. E aí um americano viu, me mandou no privado, me fez a oferta, perguntou e tal, aceitei, dei meu preço, ele aceitou, fiz meu primeiro projeto por lá. Segundo também. Como é que você calculou teu preço, Pedro? Pela direção do vento. Não, tô brincando. Mas assim, foi um chute minimamente consciente, assim. Eu acompanhava no mercado precificação, né? Apesar de eu não ter portfólio ainda na época, porque até o que eu fiz, na real, foi, eu dei o deploy, eu publiquei aquele projeto que eu fiz como TCC, eu publiquei ele no plano pago, para eu ter um projeto
real para mostrar, mas eu ainda não tinha histórico, não tinha, né, nada ainda que me validasse tanto. Mas eu também já não tinha começado ontem, então sentindo ali o que é que eu via de vaga e etc. Eu cobrei $30 e ele nem piscou, ele não questionou. Aí você se arrependeu de não ter cobrado 50, né? É, mais ou menos, né? Mas $30 para começo é muito É bom, muito né? bom, cara, é muito bom. Se A gente tá falando se a da cotação gente atual de R$ 150 a hora. se a gente fizer uma cotação mais ou menos de hoje, dá 150 a hora. Cara, pra você conseguir cobrar R$ 150 a hora em real, é difícil, é um grupo muito pequeno que consegue, porque são clientes específicos, né, assim, são demandas muito específicas que aceitam pagar isso. O segundo cliente também veio de um desses grupos também, não lembro exatamente se foi do mesmo, mas eu estou em vários. Mesma coisa, contribuindo, o cara tal, me chamou, aí nesse eu pedi 35, ele aceitou. E aí eu vi na comunidade um dev falando da We Love No Code. E aí eu me cadastrei lá, criei meu perfil, comecei a pegar os primeiros projetos lá. We Love No Code, para quem não conheceu, era uma empresa que funcionava mais ou menos como um marketplace que ligava pessoas querendo criar projetos em Bubble a desenvolvedores Bubble no mundo inteiro. Então Isso. o trabalho da We Love No Code era esse, sempre puxando o desenvolvedor do mundo inteiro, trazendo o pessoal para dentro e puxando gente para fazer projeto e dando match entre eles, né? Eu enxergo que ele era mais uma agência do que um marketplace. Porque Porque ele intermediava bem o relacionamento, ficava no né? meio. Ele não só conectava. Ele não fazia só conexão, ele realmente tocava a relação, né? Ele intermediava toda a relação. E aí fiz alguns projetos como freelancer lá, depois me chamaram para trabalhar no time interno, na plataforma da Love No Code, depois naquela época que a gente gravou a primeira vez, eu estava como embaixador deles de Bubble no Brasil e tinha outros em outras regiões, para exatamente tentar fomentar a plataforma nos mercados, né? E trazer gente boa para dentro. A liderança não era muito boa, era um cara muito novo, sabe? O CEO deles, o Nick. Sabe aquelas coisas que a gente faz quando a gente é muito novo, né? Que a gente não... Só cagada. A gente não sabe direito como é que a vida funciona. E aí eu olhei para aquilo, e aí lembrando das minhas decisões, disse, cara, não vale a pena ficar aqui. Pagam bem, pagam em dia, não tinha problema nenhum nesse sentido. Mas eu não tava me cabendo mais ali, né? Eu via coisas que... Em dólares ali, quanto é que você ganhava mais ou menos, você lembra? Na época ali, cara, já ganhava bem, cara. Já ganhava uns 8 mil dólares por mês. Decisão interessante essa de sair, né, Pedro? É como a gente sempre fala, assim, tava bem confiante, né, em falar, cara, mesmo assim eu sei que eu consigo alguma coisa melhor, né? Cara, é assim, a gente tem a nossa competência técnica, que ela é fundamental, né? Ela é condicionante. Se você não tiver, não adianta. Você nem começa a jogar o jogo. Mas existem outras competências, né, mais soft skills, que são muito determinantes. E saber vender é uma delas. Né? E minha história inteira é ligada à venda, assim. Fui vendedor minha vida inteira, gerente, supervisor, diretor de vendas. Isso é a minha formação, é a minha praia. Então, eu nunca tive medo de ficar sem trabalho, né? Porque eu sei vender. Então, cara, eu sei vender. Tem uma habilidade específica que tem mercado. Óbvio que nos primeiras semanas você patina ali para construir um funil e tal, se posicionar. Mas depois a coisa entra numa rotina, né? Entra numa constante. E aí quando eu saí de lá, voltando pro gancho, né? Da sua colocação do stack. Quando eu saí de lá, eu saí também para ser freelancer, né? Saí para ser prestador de serviço. Pouco tempo depois eu conheci o Raj, que é o meu chefe hoje, né? Ele tinha postado um projeto na CodeMap, que é um marketplace de no-code. E aí eu mandei entrei em contato com ele e tal, e a gente começou a conversar. E aí ele me contratou pro projeto. E foi muito engraçado, porque quando eu recebi o projeto da agência, da Minimum Studio, né, um dos sócios lá, que foi quem fez esse meu processo, o Youssef, foi me explicar como é que estava a estrutura do app, como é que funcionavam as coisas e tal, o que era mais importante para eu poder dali tocar para frente. Cara, eu tomei um choque de realidade, porque a forma como a aplicação estava construída era num nível muito acima do que eu estava acostumado. Porque você já pegou construído por uma agência bem sólida, né? Com muita experiência, muita bagagem. E eu fiquei... assim, me deu um tapa na cara, sabe? Porque eu brinco até que... eu acho que se me perguntassem 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, de 0 a 10, quanto eu me autoavaliaria no conhecimento do Bubble, talvez eu me desse uma nota maior do que eu dou hoje. E, cara, eu vejo coisa que eu fiz 6 meses atrás, eu fico com vergonha.
Imagina um ano e meio atrás. Aquilo me deu um choque muito grande. E eu entendi que se eu quisesse jogar esse jogo realmente no alto nível, eu ia ter que me profissionalizar. Ia ter que mergulhar ainda mais e aprender de verdade os porquês, né, as melhores práticas e etc. E aí, cara, eu entrei, assim, minha primeira decisão foi escolher uma ferramenta e procurar ser o melhor que eu puder naquela ferramenta. Dali depois, se eu já estiver bem seguro, bem tranquilo, bem confiante, aí eu vejo outras, vou aprender outras quando tiver uma demanda e etc. Mas naquele momento eu tomei a decisão de me especializar no Bubble. Então, cara, voltei para as trilhas da comunidade, engoli elas, fui procurar outros cursos fora para ter outras abordagens, outros pontos de vista. E aí até uma coisa que eu comento sempre com as pessoas que eu converso. Cara, já nessa jornada, eu devo ter comprado, eu não vou dizer todos os cursos de Bubble que existem, porque seriam demais. Mas, cara, praticamente todos os que eu vi, eu comprei. Todos. E curso de até $3.000. Não tem nada, não tem paralelo com o acervo que a gente tem na comunidade. Aí, Pedro, gostei disso, hein? Cara, mas é verdade. É verdade. Não é marketing para se encodar, não. Mas não tem, cara. Não é propaganda paga, pessoal. Não. Nada planejado. Não. Eu prometo para vocês. Não é. Cara, não tem. É muito difícil eu procurar alguma coisa e não achar, né? Então, assim, esse é um ponto que eu não consegui encontrar nada parecido. Porque normalmente a maioria dos cursos tem uma trilha fixa, começo, meio e fim, acabou. Né? Então, você não tem nada complementar, você não tem nada ali no entorno daquilo que fuja da proposta daquela trilha. Né? Então, esse é um ponto que eu digo para todo mundo. Cara, eu acho que enquanto eu estiver trabalhando nesse mercado, eu vou continuar assinando, porque, bicho, além de tudo novo, às vezes eu tô fazendo uma coisa e eu disse, papai, como é mesmo que usa esse orquestra aqui mesmo? Aí vou lá, procuro, assisto 15 minutos de... Ah, beleza. Vou lá e faço. Cara, eu assisto as minhas próprias aulas direto. Eu mesma coisa, como é que usa a orquestra mesmo? Vou lá assistir minha aula. Lembrei. E aí, cara, foi nisso, assim. Isso foi o que me fez escolher o Bubble como ferramenta prioritária. É interessante porque a gente começa a perceber o que a gente ainda não sabe. E isso é muito reconfortante, porque se eu sei que eu não sei, eu tenho a consciência que eu preciso buscar. Né? Então, isso motiva e direciona o estudo e o trabalho. E mais recentemente agora o Zeno, né, que eu comentei, porque a gente está nesse processo de migração. E é muito legal quando você abraça uma tecnologia nova, diferente, já tendo essa visão de aprendiz, né, dizer, cara, não posso ir de salto alto. Né? Eu tenho que ir entendendo que, cara, deve ter um mundo ali dentro. Então essa curiosidade, ela permite que a gente às vezes enxergue algumas coisas que não estão tão óbvias na superfície da ferramenta. Então é uma experiência interessante, né? De iniciar uma nova ferramenta em um momento mais maduro, vamos dizer assim, no nosso processo de trabalho. Você sabe que o que você está me relatando aí é um negócio que se chama o efeito Dunning-Kruger, né? Que se discute muito nos círculos de psicologia, assim. Sabe que eu sou psicólogo, né, Pedro? O pessoal acha que às vezes eu sou desenvolvedor de carreira, eu sou graduado em psicologia, cara. E aí, o efeito Dunning-Kruger é exatamente isso que você me comentou. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É mais ou menos como o nosso cérebro funciona a nível de aprendizado, cara. Então, quando você começa a aprender qualquer habilidade nova, você rapidamente acha que você está dominando aquele assunto. Sabe o que é isso, cara? É mais ou menos aquela molecada, você falou que a gente quando jovem só faz cagada, né? É aquela molecada que, cara, começa a estudar política brasileira, os partidos de direita e de esquerda. Ele tá lá 2, 3 meses, já leu 1, 2 livros sobre o assunto, tá lendo todas as notícias. Ele se sente preparado para ser senador da República. Ele se sente assim no ápice do conhecimento dele. Ele virou um expert, ele pode dar curso sobre o assunto na cabeça dele. Ou como você mesmo citou, eu me daria uma autoavaliação, talvez nota 10 naquela época, porque eu achei que eu dominava tudo. E a grande maioria das pessoas param de aprender quando isso acontece. Elas chegam nesse momento que é o pico de monte estúpido aqui, que a legenda do efeito brinca, né? E realmente é o pico da tua autoconfiança, mas na verdade você ainda é um estúpido no assunto. As poucas pessoas que continuam aprendendo depois disso, chegam no Vale do Desespero, e Vale do Desespero é a tua descrição exata de quando você viu esse aplicativo criado pela Minimum, em que você, caramba, eu não sei de nada. Eu sou o pior desenvolvedor do mundo, tua autoestima deve ter caído a 0, sua autoavaliação na época seria 2, você se questionou, não tenho dúvida nenhuma, questionou se essa carreira era pra você, se essa vida é pra você, mas logo também você sacudiu a poeira, arregaçou as mangas e, cara, vamos começar a estudar. Vou comprar todos os cursos. Opa, essa é a subida da Enlightenment, iluminação,
enfim, né? E aí você foi escalando um pouco mais devagar, só que de forma bem sustentada, cara. Aprendendo, reaprendendo, praticando até o platô de sustentabilidade aqui, que é onde você realmente você conhece muito mais do que você conhecia antes e você começa a chegar no mesmo nível de confiança que você tinha lá atrás, né, cara? Então isso aqui pra mim descreve muito bem exatamente essa tua jornada que você me comentou. Mas foi exatamente isso mesmo, cara. Foi exatamente esse sentimento. E aí, até por conta desse meu aprendizado, algumas pessoas me perguntam: Pedro, o que é que você acha? Eu tô aqui já 6 meses estudando Bubble. Você acha que eu devo ir pro Flutterflow? Eu disse, cara, você tem que ir pro que você acha que vai ser melhor pro seu trabalho, pra sua carreira, mas escolha um e seja o melhor, tente ser o melhor do mundo naquilo. Né? Provavelmente você não vai conseguir ser o melhor do mundo, mas se você tiver essa intenção, cara, a chance de você se tornar muito bom nela é muito alta. Não faltam oportunidades, né, cara? Tem oportunidade pra todas, então, Sim. pô, escolhe uma e vai fundo. Porque a tua chance de conseguir uma vaga, de conseguir uma oportunidade aí aumenta muito, né? E aproveitando, você já lidou com alguma objeção ao oferecer serviço de desenvolvimento no code? Lá quando você fazia os teus freelas? Cara, nunca. Ou o pessoal que já chegava e falava, eu quero que seja no code? Não. Ou você impunha isso de certa forma? Não. Tava até conversando esses dias com um colega, também dev, e ele perguntando como é que era o mercado de fora, ele tinha muito receio, se as pessoas entendiam o Bubble ou o Flutter, enfim, no code ou low code como uma arte menor, né? E ele perguntando porque ele tinha essa dúvida, né? E cara, pelo contrário, porque assim, uma coisa que a gente começa a perceber é que as culturas são muito diferentes, né? Assim, por mais que a gente somos todos humanos, mas se dentro do Brasil nós já temos culturas e comportamentos distintos, quando a gente vai para outros países é muito maior essa variação cultural. E o mercado norte-americano, incluindo aí Estados Unidos e Canadá, que são os dois que eu mais acompanho e tenho mais proximidade, é um mercado muito pragmático. Assim, os caras querem resolver o problema. E a gente tem uma ferramenta na mão que parece que ela foi feita, a mesma turma que criou o manifesto do método ágil deve ter sido a mesma que criou o no-code e o low-code. Porque você ter a habilidade de entregar rápido, pivotar rápido, de iterar rápido e de ter sprints curtos, não tem paralelo, não tem paralelo. O que a gente tem na mão, né, com Bubble, com Flutterflow, com todas as ferramentas que a gente trabalha, por exemplo, com o Zeno, por mais que no Zeno ele seja mais low code, e lá no Transform, por exemplo, a gente está usando muita sintaxe de SQL direta, né, que eles têm uma opção, uma função que é o direct, né, onde você escreve. E por mais que a gente esteja usando muito isso lá, porque tem algumas consultas que ficam muito mais performáticas com o SQL direto, mas cara, só eu não ter que precisar em subir uma instância, fazer backup dessa instância, cuidar da segurança dessa instância, de não ter que me preocupar com nada disso. Especialmente num aplicativo que precisa ser IPA compliant, né, cara? Seguir diretrizes de segurança. Você precisaria ter basicamente 1 ou 2 caras na empresa só para cuidarem dessa parte de infraestrutura, segurança de dados. Isso. Os $500 que custam só o módulo do RIPA, porque ele tem que estar no segundo plano, então é 200, mais 500 só do adicional do RIPA. Esses $500 não é nada, perto do custo que nós deveríamos ter para cuidar disso. Então, assim, a gente tem hoje um conhecimento, e aí eu falo, quem está assistindo esse vídeo ou está nesse mercado ou tem interesse de estar nesse mercado. Então, a gente tem um conhecimento que permite a solução de problemas da forma mais rápida possível. Se aquele problema for resolvido com um software, não tem nada no mundo mais rápido para resolver esse problema do que o no-code ou low-code. Então, a objeção de ser no-code ou de ser low-code, ela nunca foi presente. Pelo menos eu nunca passei por isso. Acredito que exista, mas eu nunca passei por isso. Então, não acredito que isso seja uma barreira de mercado. E até só para complementar esse raciocínio, muito pelo contrário, porque um contratante, um cliente, uma empresa, ela te contrata para você entregar. Quem entrega mais rápido vale mais do que quem entrega de forma lenta. Então, o fato do no-code e do low-code ter mais velocidade contribui para que a nossa hora seja mais cara, porque a nossa capacidade de entrega é muito mais alta. E outra, um dev no-code, um bom dev no-code, um bom no-code, ele é full stack, né? Assim, você não precisa ter um cara de um DBA para cuidar do banco, você não precisa ter um front-end só para isso, um back-end só para aquilo.
você não precisa, né? Você consegue resolver a parada. Então, sua equipe fica muito mais enxuta. Contribui, mais uma vez, para que a gente possa ter uma hora mais interessante. E qual o projeto no-code mais desafiador que você já criou? Alguma coisa que te deixou de cabelo em pé, Pedro? Qual foi a principal limitação técnica que você encontrou na tua carreira? Cara, pelo tamanho, o Transform é o maior, né? Assim, é o mais desafiador, porque ele tem um conjunto de desafios muito dinâmico. Então, é um projeto que não tem fim. Então, isso é uma coisa que gera uma constante provocação para evoluir. Assim. Tem muitas coisas que a gente decide fazer que a gente ainda não sabe como vai fazer, mas vai atrás, aprende e faz. Então, eu diria que o Transform é esse projeto mais desafiador. Confesso que eu não consigo me lembrar agora de nenhuma demanda, de nenhuma funcionalidade desejada que a gente não tenha conseguido resolver com o Bubble. Óbvio que Bubble e seu universo, né? Então, por exemplo, lá que a gente atende pessoas do mundo inteiro, né, que se refugiam ou que emigram, existia um desafio muito grande de comunicação entre os agentes, né, os assistentes sociais e essas pessoas, porque às vezes as pessoas falam, sei lá, árabe, a outra fala hindu, a outra fala aramaico, a outra fala sei lá o quê, e era muito difícil ter gente habilitada para se comunicar em todos esses idiomas. E para além disso, muitos que vão em uma situação muito precária, eles não sabem escrever o seu idioma, eles só sabem falar. Não sabem nem escrever nem ler, só sabem o idioma falado. E aí, por exemplo, a gente teve um desafio de implementar um sistema de mensageria que permitisse essa tradução. Tradução de texto é moleza, né? Na época a gente fez só com o Google Tradutor, não tinha ainda a OpenAI tão flexível. Mas para você fazer o áudio no idioma, transcrever o áudio, traduzir o áudio, a pessoa responder em inglês, traduzir para o aramaico, depois gerar um áudio daquilo e mandar aquele arquivo de áudio para o WhatsApp da pessoa, é um conjunto de peças que vão se juntando e aí entram muitos detalhes. Por exemplo, o áudio, para você conseguir transcrever ele corretamente, ele precisa estar numa frequência específica, o arquivo. Não pode ser qualquer frequência em hertz, tem que ser uma específica. Para descobrir isso, depois como modelar esse áudio para receber, converter ele para aquela frequência, para fazer o negócio rodar. Só que tudo isso a gente resolveu 100% com o Bubble e suas APIs. Tem API de transcrição, tem API de tradução, tem API de texto para áudio, áudio para texto, de WhatsApp, de SMS. Mas, cara, tá tudo ali dentro. Não me impediu de fazer o trabalho. Só é o desafio, né? Beleza, como é que a gente faz agora? Como é que a gente descobre isso, né? Mas não consigo pensar em nada que tenha sido um bloqueio para um projeto ou uma feature. E quando você trabalhava como freelancer, como que você fazia a prospecção de clientes? Como que esses 30 projetos que você fechou chegaram até você? Renato, são vários canais possíveis. E aí vender, né, uma das linhas de etimologia da palavra vender é expor, é colocar à mostra. Né? Uma das origens da palavra vender é de expor. Então, o primeiro passo para vender, você precisa, para você conseguir trabalhos, as pessoas têm que saber que você presta esse serviço, né? Você precisa se expor para isso. E aí existem os canais mais óbvios, como os marketplaces, né? Que a gente tem o Ashundev, lá fora tem um monte, tinha o I Love No Code, que foi vendida para Topta, tem CodeMap, tem Hip, tem Bootstrapped, aí tem os outros que esses eu nunca nem me inscrevi, porque eu acho que a competição é muito, muito baixa de preço, que é tipo Fiverr, Workana, freelancer.com. A turma lá chega a cobrar $5 a hora, $10 a hora, e não vale a pena para mim, né, entrar nessa disputa. Então esse é um canal específico. Existem outros canais que eu acho que são muito subestimados, que são os ambientes de discussão e compartilhamento, fóruns, grupos em rede social, e não só os óbvios, né, como o fórum do Bubble, é óbvio. Ele é um lugar óbvio de você falar de Bubble. Mas ali provavelmente só vai ter dev. Então, eventualmente um contratante vai passear por lá, mas a maioria esmagadora de quem está lá é dev. Os grupos de Facebook, de LinkedIn, etc., que falam disso. Mas além desses mais óbvios, existem outros grupos de discussão, né? Outros lugares onde as pessoas se reúnem para discutir desafios de negócio, para discutir estratégias, ideias e etc. E essas pessoas
precisam, em muitos casos, de uma solução de tecnologia. Então, você estar nesses lugares e se posicionar nesses lugares se torna também uma ótima vitrine para que as pessoas comecem a te enxergar como uma possibilidade de ajudar elas a resolver o problema que elas têm. Elas não têm a obrigação de saber o que é Bubble, de saber o que é Flutterflow, né? Elas têm uma ideia, ou elas têm um desafio e elas querem resolver. Então, esses canais menos óbvios me ajudaram muito, né? E eu continuo neles, porque eu amo meu trabalho no Transform, adoro o ambiente, o projeto, as pessoas, mas a vida é longa, né? Assim, você não sabe. E até pouco tempo atrás, 3 meses atrás, eu estava pegando projeto. Então, eram ambientes que eles respiram o nosso mercado, né? Eles respiram o nosso mercado. Então, esses foram os canais mais relevantes. E tem muito também indicação, né? A partir do momento que você tem uma certa rede de clientes, de projetos, de parceiros, isso muitas vezes gera ali uma indicação, gera uma recomendação, ou alguém que viu um app que você fez para um cliente, pergunta quem foi, ele recomenda, mas foi principalmente por esses canais. Pegando essa tua linha de raciocínio, de interagir em lugares às vezes não tão óbvios, porque às vezes o pessoal, deixa eu ir no fórum, mas isso aí, o fórum só tem desenvolvedores, né? Uhum. Hoje no Brasil, sabe o que eu faria se estivesse começando hoje? Eu iria na comunidade MicroSaaS do Bruno Okamoto e eu iria lá no grupo Vivendo de SaaS do Davidson também. Então, cara, são duas comunidades onde estão só os empreendedores, os fundadores. Tem desenvolvedor lá pensando em resolver problema técnico? Não tem. Lá tá a galera que empreende, lá que é a galera que quer soluções de negócios. Cara, passaria o dia interagindo por lá, entendeu? Aí, às vezes o pessoal aparece com eu tô querendo criar uma startup aqui, mas eu não sei se eu faço com no-code ou não, ainda tenho minhas dúvidas. Cara, nunca vi um desenvolvedor que vá lá e fale, cara, qual que é a tua preocupação? Performance? Acesse esse aplicativo que eu criei e me fala se você não acha que te atende em termos de performance. Então acesse esse aplicativo, vê se não te atende em termos de design. Cara, só passa dois bons projetos de portfólio que você tem, você vai quebrar um monte de paradigma que o pessoal tem, um monte de preconceito que o pessoal tem. Você tá lá se engajando diretamente com os tomadores de decisão e com o empreendedor, que é a pessoa mais focada do mundo em, cara, velocidade, em entrega, sabe? Então são grupos onde, sem dúvida, eu estaria interagindo dia e noite. Fica a dica pra quem tá nos assistindo aqui. E interagir, assim, é até também interessante comentar, porque às vezes o pessoal se comporta como um panfleto ambulante, né? Assim, acha que interagir é dizer, olha pessoal, sou um dev experiente, faço projetos. Cara, ninguém tá nem aí pra você. Assim, pra quem você é, o que você fez. Interagir é entregar alguma coisa de valor, né? É você conseguir fazer uma publicação que as pessoas olhem e digam, cara, eu preciso disso. Para que você plante uma sementinha de questionamento e de atenção naquelas pessoas para você, né? É você dar. Cara, vou falar sobre uma solução que foi feita para um projeto, como tal problema foi resolvido, ou se eu estou num segmento ali que eu conheço, vou contextualizar para aquilo, mas quanto mais generoso você for, né, às vezes a gente tem medo de falar, de dar, o cara vai roubar minha ideia, o cara vai me copiar. Cara, a gente não é tão importante assim, né? E o que a gente ganha fazendo isso é muito maior do que um outro gato pingado que vai lá e copia. Quer ver um exemplo claro disso? Eu tô muito atento lá na comunidade quando um ou outro aluno começa a se destacar ali, porque, cara, começa a responder um monte de dúvidas. Você vê que a pessoa claramente está se engajando em ajudar as pessoas. Me chama muito a atenção isso, né? Não só de mim, toda a nossa equipe fica, cara, você viu que tal pessoa tá respondendo muito bem. E aí, quando alguém vem me pedir indicações, Renato, você tem um desenvolvedor bom na área, tá? Eu lembro, putz, aquele rapaz, eu lembro que ele já fez uma integração com o Banco Inter. Aí a gente vai lá, cara, tem um rapaz para te indicar. Cara, todos eles estão sem agenda. Toda vez que eu vejo um aluno nosso que começa a se engajar muito na comunidade, responder muita dúvida, contribuir muito, entregar muito valor, tá sempre sem agenda. É muito raro pegar uma pessoa dessa, sim, tô com a minha agenda completamente livre aqui. Não, cara. Todos já estão com agenda, com preços bem formados, ganhando bem, trabalhando um monte. Então essa é a prova máxima de que quanto mais você contribui, quanto mais você agrega valor, mais você recebe de volta. Né? E uma outra coisa também, que eu vejo muito, às vezes, uma ansiedade no mercado de devs, né? Como se tivesse sempre num desespero. O nosso trabalho, ele não precisa de volume de clientes. A gente nem pode ter volume de clientes. A gente precisa de bons clientes. Então,
Um dos canais que eu usei muito também por um período, hoje já não vale mais a pena, para quem tem um perfil como freelancer, são os leads do plano agência do Bubble, né? O Bubble tem um plano, o plano Agency, que ele é ótimo porque você consegue desenvolver vários apps usando tudo, né? Sem limite de banco, podendo usar o back-end workflow e tudo mais. A única limitação dele é que você não consegue dar um deploy live porque ele bota lá uma caixinha de diálogo pedindo usuário e senha para liberar o acesso. Mas para desenvolver ele é maravilhoso, porque você consegue trabalhar ali sem nenhuma limitação e sem precisar que o cliente contrate um plano. E nesse plano Age ele manda leads, né? Todo mundo que entra na página do Bubble e tem lá uma área de postar um projeto, ele envia esse e-mail, esse lead para a sua base de agências. Hoje ele, recentemente, agora em fevereiro, dia 28 de fevereiro, ele fez uma mudança. E aí o volume caiu muito, porque ele priorizou as agências ouro e tal, e aí manda só a raspa do tacho para os pobres mortais, né, que não são agências tão qualificadas no nível, lá no critério deles. Mas eu usei muito os leads do plano agência. E aí eu percebia, por exemplo, quando eu estava lá na We Love No Code, a Love No Code obviamente tinha o plano agência, e eles tinham uma pessoa. Primeiro eles tinham uma automação e depois eles colocaram uma pessoa que ficava só abordando esses leads. Dezenas. E eram muitos, assim, sei lá, 1.000 por mês. São muitos que chegam. E eu fazia diferente. Eu sabia que eu não precisava ter 10 clientes. Precisava ter 1 ou 2. E eu sabia que meu tempo de fechamento, de negociação, para fazer com calma, levantar requisito e tal, levava ali 2 semanas, mais ou menos. É meu ciclo de venda. Então o que é que eu fazia? Eu já tinha o meu ciclo ali mais ou menos definido, com os prazos dos projetos que eu estava em andamento, e eu apertava o passo quando estava chegando nas 2 semanas. Então, no último mês, eu ligava a minha máquina de prospecção, e ao invés de sair igual um doido, abordando todos os leads que chegavam, eu lia de um por um, selecionava 2 ou 3 dos 30 que chegavam, que eu achava que eu tinha mais fit, ou porque eram projetos que eu me sentia mais confortável, porque estavam pagando melhor, porque tinha alguma coisa que eu achei interessante, enfim. Escolhi ali 2 ou 3, aí eu já tinha um navegadorzinho aqui no meu computador com todas as abas dos meus projetos abertas, e eu gravava um vídeo para essa pessoa. Sou Renato, tudo bom? Sou Pedro, um Dev Bubble aqui do Brasil, vi sua RFP na plataforma, e tô te mandando esse vídeo porque eu acho que tem esse projeto aqui que eu já trabalhei, que tá muito na linha do que você está precisando. Eu fiz isso aqui nele, resolvi assim, assado. E aí escolhia lá os itens de portfólio que eu achava que tinha mais correlação com o projeto da pessoa, e aí dava uma passeada pelos que eu achava também mais interessantes, que não conversavam tanto com ela, mas que eu queria mostrar porque eram projetos que eu me orgulhava. E aí mostrava ali, fazia um videozinho para a pessoa. Eu recebi feedbacks hilários de gente dizendo, cara, eu recebi 100 e-mails de resposta. E eu ia abrindo de um por um, eu vi que o seu tinha um vídeo. E eu cliquei com a certeza de que era um vídeo genérico. Quando na primeira fase você falou meu nome, eu disse, cara, assim, é automático, é instintivo ter esse espantamento. E vários projetos, vários clientes, eu captei por isso, por esse canal, por um modelo de abordagem diferente. E a gente tem que entender também que na venda é um funil, é um processo. Porque às vezes também a gente entra na ansiedade de, pô, Pedro, mas eu já passei 1 semana mandando vídeo aqui pros caras, mandei 50 vídeos e ninguém me respondeu. Isso é normal. Você vai ter que mandar 50 toda semana. Você vai ficar melhor nos seus vídeos, você vai ficar melhor na cópia do seu e-mail. Aos poucos o seu funil começa a aumentar e você começa a fechar. E você não precisa fechar 10 clientes no mês. Você precisa fechar 1. Então, o nosso jogo não é de volume. Nosso jogo é de qualidade. E cara, na sua opinião, qual que é a principal habilidade técnica que um desenvolvedor no-code precisa desenvolver? Ou o que você mais vê empresas e contratantes precisando hoje que poucos desenvolvedores, poucas pessoas estão dando atenção? Habilidade técnica. Se a gente for falar do aspecto puramente técnico, o que eu vejo de maior carência no mercado são devs no-code que sabem planejar bem o seu código para que ele tenha reaproveitamento e performance. Exemplo disso, é muito fácil de detectar um app de um dev júnior e de um dev sênior pela quantidade de clean events que ele usa, pela quantidade de elementos reutilizáveis que ele usa, pela quantidade de back-end workflows coringa, vamos dizer assim, né? Onde ele consiga multiplicar o poder daquele workflow com os parâmetros opcionais. Esse conhecimento de
pensar o desenvolvimento e organizar a estrutura do seu código para que ele seja reutilizável e com isso ele seja performático e fácil de manter, é um ponto que eu percebo muito carente, muito carente. É muito comum você ver que não tem ainda um nível mais alto, um monte de workflow repetido. Porque se eu clicar nesse botão, ele vai fazer coisa A. Se eu clicar no outro botão, ele também vai fazer coisa A com uma pequena diferença. Aí o cara vai lá e monta 2 workflows gigantes. Pelo amor de Deus, não precisa. Esse é um ponto que eu percebo muito forte de carência e que eu vejo pouca atenção nisso. Porque a turma está sempre preocupada em como que eu vou fazer a integração mais sofisticada, como que eu vou fazer a rotina mais, sei lá o que, mais complexa, e esquece desse básico, que vem da computação tradicional, né? Se trabalha com React, você tem os widgets, você tem os componentes que são reutilizáveis, é a mesma coisa, assim. O raciocínio computacional, né? O raciocínio de construção de um algoritmo, ele é agnóstico à linguagem, ele independe da linguagem. E isso é um ponto que eu vejo que falta muito. Um complemento desse tópico, que eu percebo muita carência, ele é menos técnico, mas ele ainda está dentro do editor, vamos dizer assim, que é a habilidade de construção de telas, a habilidade de UI, né? Pensar numa UX, numa UI, porque a gente não precisa ser designer. Eu não sou designer. Se você pedir para eu criar uma coisa do zero, eu vou sofrer. Mas a gente tem que ter o olhar crítico. Então, cara, se eu tenho uma demanda de construir uma tela, sei lá, qualquer que seja, e eu não tenho um designer para fornecer as telas ou uma referência definida, eu tenho que ter consciência dessa minha deficiência, saber da importância e do valor dela e buscar formas de compensar essa minha deficiência. Vou usar um design system, vou comprar um UI kit no Envato, vou pesquisar no Dribbble por uma referência bacana. Cara, não importa, mas você tem que ter a plena convicção de que isso é muito importante. E aí você vê aplicativos em Bubble que a pessoa fez coisas extremamente complexas, coisas grandes, mas não se preocupou com a consistência das fontes, com o alinhamento, com o padding entre os elementos. Ou a pessoa botou aquela componente cheio de margem para cima, para baixo, que quando vai para uma tela mobile quebra tudo, porque a margem é uma droga para a responsividade. Mas a pessoa não dá atenção a isso. E é muito fácil de perceber que devs que têm essa preocupação e a habilidade de pelo menos reproduzir bem telas e de ter esse senso crítico se posicionam muito melhor, se posicionam de forma muito mais fácil, conseguem trabalhos melhores, cobram horas mais altas, são mais disputados, entendeu? Porque o cérebro humano está muito acostumado a confundir o conceito de estética, de design com qualidade. É muito comum, né? A gente vê um negócio bonito, cara, a gente vê um carro bonitão. Não tem a mínima chance desse carro ser ruim, a gente associa. É uma associação boba. Sim. Porque você pode estar vendo uma interface linda feita por um designer que não faz a mínima ideia de como criar um bom aplicativo em Bubble. Ele não sabe o que são back-end workflows, ele não sabe o que são custom events, pode ser. Mas ainda assim, provavelmente ele vai ter uma hora mais cara do que o cara que sabe e não faz um bom design, né? Sim. Cara, eu falo assim, Pedro, no comecinho do módulo de design, eu falo, galera, eu não sou designer, eu tenho 99% de certeza que você que tá me assistindo também não, né? Só que eu tenho um bom senso crítico, eu sei olhar algo e falar, isso aqui tá feio. Eu sou persistente e eu sou bom de pesquisar. Então, se você juntar essas 3 coisas, qualquer um se torna um bom designer. Porque, cara, você vai caçar até você achar uma referência. Meu Deus, eu tô há 3 dias caçando. Faz parte, eu fiquei uma semana caçando referência. Mas quando você encontra, meu amigo, o negócio anda rápido. Você vai só, putz, quanto que esse cara tem de padding? Vou usar o mesmo pad. Quais são as fontes? Vou usar a mesma fonte. Quais são as cores? Vou usar as mesmas cores. E quando você vê, o teu negócio está lindo, maravilhoso. E qualquer pessoa que acessa a tua aplicação vai falar, caramba, que aplicação bem construída. Na verdade, ele só viu o design. Mas ele pensa, nossa, que cara bom. Que bom desenvolvedor é esse, né, cara? Então eu concordo plenamente. Não, eu digo que o objetivo é que não pareça que é Bubble. Porque é comum você ver, aí o pessoal usa o botão padrão, usa a fonte padrão, usa elementos sem preocupação. Cara, se duvidar, até o código hexadecimal daquele azul do Bubble eu já decorei. Porque você bate quem é desse mercado, cara, você bate o olho e você identifica. Quando a pessoa não tem esse cuidado. E isso é muito ruim, porque isso desvaloriza a ferramenta, a tecnologia, né? Isso passa uma sensação de baixa qualidade, quando não é.
É porque qualquer pessoa, entre aspas, em um mês monta uma tela no Bubble. Em menos de um mês ela monta uma lista de mercado. Aí é diferente de uma tecnologia normal que a pessoa vai levar 6 meses para fazer uma lista de mercado. Então qualquer pessoa mostra algo em Bubble e aquilo que ela mostra gera uma imagem da tecnologia na audiência. Então se todo mundo vê 900 telas feias para 10 bonitas, a imagem dela é que Bubble só gera aplicativo feio, né? Então é um cuidado. E qual a principal habilidade não técnica que os desenvolvedores mais carecem? Ou seja, qual a principal soft skill que você vê mais carente mesmo nos desenvolvedores e nas pessoas? Eu podia dizer algumas, mas se é a mais, eu diria que comunicação. O nosso mercado ele atrai muito pessoas tímidas, né? Pessoas menos sociais, pessoas mais introspectivas. Eu brinco que quase todos os devs que eu conheço têm ansiedade, têm síndrome do pânico, têm alguma resistência ao contato, né? E não adianta você só ser bom. Você tem que, além de ser bom, você tem que parecer bom e você tem que saber externar o que você tem de habilidades. Então, é muito comum você... Eu tenho 2 devs. Um é super competente, mas não consegue abrir a boca. E o outro nem é tão bom assim, mas é um baita de um vendedor, de um comunicador. A chance desse comunicador contratar esse técnico é muito grande. Porque ele não é bom tecnicamente, mas ele consegue negócio. Então esse cara vai montar uma agência e vai contratar esse aqui. Esse cara vai ganhar mais dinheiro do que esse aqui. Esse cara vai ter projetos mais longos do que esse aqui. Então, a habilidade de se comunicar, e é isso eu acho que extrapola para vários âmbitos, né? Vai para o âmbito da venda, de captar clientes e projetos, vai do âmbito do durante o projeto, né? De manter o cliente atualizado e informado do que está acontecendo, o depois do projeto para você conseguir trazer ali novos módulos e um trabalho mais continuado e etc. Eu acredito que essa é a soft skill mais carente do nosso mercado. Eu vou fazer uma contribuição aqui, né? O que eu vejo assim de alunos nossos que dão certo, que conseguem atingir seus objetivos? Cara, tem aqueles que entendem a necessidade de melhorar em termos de comunicação e que realmente estudam isso a fundo e começam a correr atrás para melhorar. Então eles se esforçam, eles aprendem a gravar o vídeo que você comentou, Pedro. Eles aprendem a se comunicar melhor, eles estudam um pouco mais, aprimoram o inglês deles. Então eles estão sempre melhorando. E os que têm muita resistência ou um total desinteresse em fazer isso, em melhorar a comunicação, eles se aliam a um sócio que faça. Então é muito comum eu ver agência de alunos meus em que tem o dev, ou o tech lead, como você falou, ou o CTO, na verdade só ele é o único desenvolvedor, e o sócio é quem entra em contato, quem faz os follow-ups de contato, quem apresenta as reuniões, quem apresenta o escopo, quem apresenta a precificação, é quem faz todo o relacionamento com o cliente, quem faz as reuniões de andamento do projeto, quem faz o handoff. E aí o desenvolvedor fica nas internas fazendo o que ele gosta de fazer, porque tem muito desenvolvedor que é assim, né? Fone de ouvido desse tamanho, cancelamento de ruído, quero ficar na minha e trabalhar na minha. Uhum. E tá tudo certo, porque desenvolver é uma delícia, né? Vamos combinar. Mas então eu percebo isso. Ou o desenvolvedor ele precisa melhorar essa qualidade de comunicação, ou ele precisa se aliar a um sócio que consiga fazer esse papel de comunicação dentro da sociedade deles, dentro da agência deles, né? E Pedro, qual que é o seu planejamento aí para os próximos 5 anos? Eu sei que você hoje tem um programa de mentoria de carreira, já vi muito aluno meu elogiando o teu trabalho, fala, cara, o Pedro me ajuda muito, me ajuda a pensar a minha carreira, me ajuda a enxergar as oportunidades. Onde você se imagina daqui 5 anos, assim? Qual que é o teu planejamento de carreira? E aproveitando a deixa, já me conta um pouquinho sobre o teu programa de mentoria. Como que tá sendo? Como que tá sendo o resultado pessoal? Renato, eu li outro dia um artigo de um cara falando sobre... Não lembro exatamente o nome do artigo agora, mas eu acho que é Hyper Freelance Loop. É o super loop do freelancing. Onde ele desenha uma trajetória que foi feita com base em estudos, enfim, análise, etc. Mas ele desenha e descreve o processo natural da vida de um freelancer. E é muito interessante que eu me identifiquei muito com ele. Eu não tenho certeza se o nome é exatamente esse, mas eu tenho ele salvo nos meus favoritos, depois eu até te mando o link para você dar uma olhada. A gente começa a nossa vida nesse trabalho, nesse mercado, vendendo a nossa hora, né? Então, é uma maravilha vender a hora, principalmente se for numa moeda forte, porque você tem ali se você tiver com mais garra, com mais sangue no olho e mais tempo disponível, você pode ganhar mais e isso é maravilhoso, né?
Em contrapartida, eu brinco que é uma prisão com algema de ouro, porque se você tirar um mês de férias, é um mês sem faturamento, né? É um mês sem receita. Um amigo nosso faleceu esses dias, eu passei 1 dia e meio sem trabalhar. É 1 dia e meio que eu sei que eu vou ter que trabalhar mais no fim de semana, ou alguma coisa, para eu não ter esse prejuízo de hora de trabalho. Então, num primeiro momento, esse é o primeiro impulso, o primeiro instinto, né, de trabalhar e prestar serviço e vender nossa hora. Mas eu entendo que eu quando olho para o futuro, eu já iniciei esse trabalho de construção de outros canais. E nesse artigo, ele fala sobre isso. Olha, normalmente você começa vendendo sua hora, depois você passa a prestar algum tipo de consultoria, mentoria, e aí tem normalmente 2 caminhos que são os mais usuais. Ou você seguir para o lado da educação, ou para a construção de produtos, né? Para a construção de negócios, usando as habilidades que você tem. Então, eu enxergo isso de forma muito clara, de ter, né, nos próximos 5 anos. Eu me vejo ainda nos próximos 5 anos muito ativo no meu trabalho. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Trabalhar para mim nunca foi uma dor, né? Nunca foi um problema, uma questão. Então, 5 anos, eu seguro esse ritmo tranquilamente por 5 anos. Mas o meu desejo é que nesses 5 anos eu consiga ter já plantado outras sementes que me possibilitem começar a desbalancear a minha balança de receita por hora, né? E começar a ter outras fontes de receita que não sejam diretamente ligadas à hora. E aí nisso entra o trabalho de mentoria, que na mentoria, apesar de ter também momentos que a minha hora é estritamente necessária, ou nos encontros que a gente faz, ou nas aulas que eu gravo, ou nas sessões individuais, mas é um trabalho que me dá um pouquinho mais de escala, me possibilita um pouquinho mais de escala, e também na construção de alguns pequenos produtos. A vantagem que eu enxergo hoje é que eu não preciso ter pressa para nenhuma dessas frentes. Eu posso hoje fazer esse trabalho de mentoria sem me preocupar em querer que ele seja a minha fonte de renda familiar, sabe? Então isso me deixa fazer ele com o tempo ao meu favor, né? Com o tempo contando ao meu favor. Mesma coisa com esses produtos. Eu comecei a montar aqui de uma forma ainda muito tranquila, mas a ter alguns produtos encaminhados, e aí até uma sugestão que você falou agora há pouco. Em todos como se fossem muitos, né? Em 1 ou 2 deles, eu sempre estou com alguém que possa tocar um lado que eu não tenho disponibilidade hoje e eu tocar o lado técnico, que é o que eu sei fazer hoje e tenho tempo para fazer. Então são produtos e iniciativas que eu não preciso sangrar. Se amanhã ela der R$100, ótimo, vai para o caixa do negócio. Né? Se daqui mais 2 meses ela der 200, ela pode crescer lentamente. Minha vida não depende daquilo. Então isso me dá a tranquilidade de poder esperar 5 anos. Se ela for crescendo R$50 por mês de MRR, tá bom. Né? Em 5 anos isso vai se tornar relevante. Né? Hoje não é, mas hoje eu não preciso. Então esse nosso trabalho, e aí volta para a questão da liberdade, né? Que a gente falou lá no começo. Isso é o que me dá o sentimento de liberdade. Foi eu poder ter saído da I Love No Code quando eu quis. Foi eu poder ter saído da empresa que eu tinha na hora que eu quis. Na época da empresa foi mais um ato de desespero, vamos dizer assim, por querer mudar do que qualquer outra coisa. Mas hoje eu tenho esse sentimento de liberdade que eu não tinha. Se amanhã eu não tiver mais um Transforme, eu sei captar cliente, eu tenho competência para isso, eu tenho ferramentas suficientes para continuar tocando minha vida. Se eu tenho um filho vai fazer 1 ano agora, mês que vem, se eu e minha esposa a gente entender que para ele é melhor que a gente vá morar, sei lá onde, na China, a gente pode ir, né? A gente tem essa liberdade. Então, eu me vejo nesses próximos 5 anos começando a colher essas sementes que eu comecei a plantar agora. Esse sentimento de liberdade, não por acaso, a mentoria eu chamo ela de Be Free. Realmente, esse sentimento ele é genuíno. E o objetivo, né? A gente tem um grupo pequeno, são em torno de 40 devs no code, low code. O meu trabalho com eles é um trabalho de entender onde é que eles estão, para onde eles querem ir e ajudá-los a desenvolver essas habilidades que não tem muito lugar por aí que ensina, né? Que foca nisso. Normalmente você vai numa escola de tecnologia, você vai aprender tecnologia, você vai para se você for para uma faculdade de administração, eu fiz administração, cara, tinha professores administradores que nunca administraram uma banca de revista. Então, são coisas muito específicas, eu acho que
do nosso trabalho e do nosso mercado. E o meu objetivo com eles é principalmente esse, né? Entram aspectos técnicos muito mais para dar um nivelamento de boas práticas. Dizer, cara, a parte técnica, ela é só mesmo uma régua ali. Mas o que vai te destacar e te diferenciar são todas essas outras competências aqui. E a forma de pensar, às vezes, também, sabe? A forma de enxergar o mercado, a forma de enxergar, saber enxergar as oportunidades, né, que eu aprendi lá atrás, como aprender a escutar os sons da floresta, né? Então, cara, o que é que está acontecendo? Onde é que eu consigo entrar e contribuir para resolver, para ajudar, enfim. Então, a mentoria tem esse foco, é uma semente, não tenho pressa, não tenho nenhuma urgência com ela. Eu estou aprendendo, na verdade, a fazer ela junto com essa turma. Você tá lá com 40 desenvolvedores, no code, low code, Isso. entre os teus mentorados, né? Isso. E você já tem visto, assim, resultados práticos? O que você tem enxergado? Já. De que ponto que o pessoal tá saindo? Até que ponto eles estão chegando? Já. É interessante porque às vezes é só, sem querer usar termo da moda, mas já usando, às vezes é só um mindset, né? Às vezes é só a pessoa entender, primeiro, qual é o tamanho dela. E aí, uma coisa que você falou lá no começo da nossa conversa, né? Que você falou sobre o brasileiro ter, às vezes, esse sentimento de inferioridade. E isso é muito corriqueiro, é muito comum. E é interessante quando as pessoas percebem, né? Alguém diz, mostra, prova, e elas percebem que a gente é tão bom quanto, cara. A gente pode sentar em qualquer mesa, de qualquer lugar do mundo, para falar do nosso trabalho e falar com propriedade e ser respeitado. Então, alguns foram muito rápidos, muito rápidos. Assim, teve caso de que na primeira sessão de mentoria eu traço, além do mapeamento de cenário atual, eu traço as metas, né? Quanto você quer estar ganhando daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? E aí, sei lá, um dizia $2.000, outro $4.000, outro $10.000, enfim, cada um dizia um número. E teve caso de mentorado que em dezembro estava ganhando R$2.000 e em janeiro passou a ganhar $4.000. Né? Tem caso de dev, por exemplo, tem dev no grupo que está contratado de agência gringa fixo, né? Não é freelancer, prestador de serviço, é contrato fixo, recebendo salário efetivamente. E é muito legal você começar a perceber que algumas pessoas que entraram nesse nosso mercado, às vezes por um acaso, ou sei lá, começando a ter frutos sólidos. Assim, tem gente na mentoria que nem quer, na verdade, trabalhar, vamos dizer, no mercado, como freelancer, ou como dev, ou como funcionário, mas quer criar produto. E aí, ver esses produtos também tomando forma e ganhando musculatura, né, de maturidade, de entender. Porque, até como eu também já comentei, a minha vivência ela é muito maior no ramo de negócio do que de tecnologia, especificamente, de desenvolvimento. Então é legal porque a gente consegue ter algumas discussões e trabalhar juntos também para quem está com essa demanda, né? Então tem uma galera muito interessante, assim, a evolução e você perceber a confiança da pessoa crescendo também com o tempo, né? De que aquela ideia que era só uma premissa, um sonho, etc., está começando a se tornar concreta, né? Está começando a se transformar realmente num produto. Isso é muito legal. Massa. E, cara, compartilha as tuas redes sociais aí, Pedro, para quem quiser saber mais sobre o teu programa de mentoria, para quem quiser entrar em contato contigo. Sei que lá no grupo da comunidade você já postou um pouquinho lá sobre o programa de mentoria, mas fala um pouquinho mais para quem tiver interesse e puder te contatar aí. Claro. Bom, meu Instagram é Pedro C. Duarte. Não tive que abrir o Instagram recentemente, porque algumas pessoas procuravam e tal, e só tinha foto pessoal, só tinha conteúdo pessoal. Então, muito recentemente comecei a abrir e falar um pouco mais também sobre o trabalho, mas é Pedro C. Duarte. Lá na minha bio tem um contato meu de WhatsApp. Tem um LinkedIn também, né? Muita gente fala comigo pelo LinkedIn, Pedro Duarte. E no YouTube eu tenho alguns vídeos, não tenho muitos vídeos, mas tem alguns vídeos, tá como Be Free Bubble, Free Dev, se eu não me engano, que é o nome da mentoria, né? Mas é isso, cara. Pedro, cara, muito obrigado. Adorei todas as histórias, adorei conhecer mais a fundo, na verdade. E, cara, só tenho a te agradecer pelo convite, por compartilhar tanta informação com a gente aqui e também por ajudar a galera, porque realmente, como eu te falei, né? Recebi muito feedback de aluno nosso já falando que, pô, tá conversando muito contigo e tá ajudando demais a desenvolver a carreira deles, assim. Então, só tenho a agradecer aí, Pedro. Muito obrigado. Nada, cara, eu que agradeço. E assim, como eu
também já falei para você fora e dentro das câmeras, esse sentimento que eu tenho de liberdade hoje e que de fato mudou minha vida, mudou radicalmente, drasticamente. E não é que eu tinha uma vida ruim, não. Eu sempre tive uma vida relativamente organizada. Mas só o fato de eu poder ter esse sentimento de liberdade que eu tenho hoje é um negócio que eu nunca tinha conseguido nem visualizar. Então, essas contribuições, esses compartilhamentos, esses bate-papos que a gente tem, cara, eles são totalmente de coração, porque eu tenho certeza que o impacto que o Bubble teve na minha vida, ele pode ter na vida de qualquer pessoa. E assim, e tem mercado para isso. Eu não tenho receio de dizer, não, eu vou ficar quieto porque pode acabar. Não tem, só cresce, né? Eu tenho inclusive até um desejo de fazer esse trabalho em algum momento também com um cunho social, porque eu tenho certeza que isso pode quebrar o ciclo de pobreza em muitas famílias, né? De muita gente que não tem perspectiva, que não consegue enxergar possibilidades, e existem, né? Assim, a gente está aqui, eu moro no Ceará, cara, eu moro em Fortaleza, num estado que não é o epicentro da inovação, e trabalho para o mundo inteiro, eu já fiz trabalho para o Japão, para Dubai, para a Europa quase toda, para a América do Norte inteira. Então, não tem limite. O fato da gente estar em algum lugar hoje, para esse nosso trabalho, não quer dizer nada. Não é que não quer dizer nada. Se a gente fosse americano, a nossa hora seria mais alta, só pelo fato de ser americano. Mas a influência é muito pequena. Mas legal. Mais uma vez, obrigado, Pedro. E para você que está aqui conosco até então, não deixa de se inscrever no canal. Se ainda não é inscrito, não deixe de deixar aquele likezinho aqui. E posta nos comentários se tem outras dúvidas que você gostaria de ver a gente tirando com os nossos entrevistados, com os desenvolvedores que passam aqui pelo nosso podcast. Um abraço, nos vemos semana que vem.